Cara, é curioso porque eu tenho o Raiz Tricolor há quase 5 anos, né? Vamos completar 5 anos em março de 2023. E durante todo esse período eu sempre fui um cara, tentei, né, ao máximo ser um cara extremamente coerente. Para você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral e eu me apresento assim desde praticamente o primeiro vídeo. Eu sou jornalista e eu sou tricolor, sempre somando uma coisa a outra. Às vezes eu até falo mais e logo depois eu me corrijo. Não são coisas separadas. Eu sou jornalista também porque eu sou tricolor. Também porque eu não sou jornalista, eu brinco isso, eu sou jornalista esportivo. A minha faculdade inteira foi focada em jornalismo esportivo. Ah, mas tem outra situação, mas e como é que é no esporte? Então, tudo isso. Então, assim, eu fiz tudo isso para poder trabalhar. Por quê? Porque eu amo futebol. E por que eu amo futebol? Porque eu amo Fluminense. Então, parte do meu amor ao futebol, obviamente, está relacionada ao Fluminense. Por que eu tô fazendo toda essa abertura aqui? Porque eu sou um sujeito meio peculiar, assim, meio diferente. Qual que é o normal do torcedor? O torcedor padrão, o comum. Enfim, você pode falar aí da forma que você quiser. Ficar puto na derrota, ficar feliz na vitória. Esse é o padrão. Esse é o comum, repetindo, né? É o que todo mundo é. E eu não sou o que todo mundo é. E isso é muito legal e é muito ruim. E é por isso que eu sempre tento ter uma visão diferente sobre o que acontece. É por isso que eu sempre tento manter uma linha coerente aqui no canal. E com o Fernando Diniz, e com o Fluminense, e com a forma como eu exponho isso daqui, às vezes cria um ruído ou outro. E eu acho importante eu falar disso daqui, não falar de mim, mas falar da forma como eu enxergo o Fluminense e como é tratado o futebol, o imediatismo que é tratado o futebol aqui no Brasil passa também por isso. Uma das coisas que eu sempre fico com raiva aqui no canal, o Fluminense perde, é óbvio que eu fico em derrotas como a do Atlético Goianiense, eu fico muito puto. Muito puto mesmo, mesmo, mesmo. Só que eu demonstro de maneira diferente. Eu não falo palavrão, vocês sabem disso. Enfim, então eu fico. Eu não xingo o jogador, eu não vou falar que o jogador é mau caráter, nem nada disso. A não ser que eu ache que seja, mas enfim, nenhum deles ali. Eu levo muito essas críticas à pessoa, muito a sério, né? Eu sempre vou criticar o trabalho da pessoa. E então, quando o Fluminense perde esses jogos, eu fico com muita raiva, só que eu demonstro a raiva de uma maneira diferente. Eu acho que a minha função aqui no canal, ela não é de fazer como outros canais que até ficaram famosos aí, canais de outros clubes, de vir pra cá chamar jogador de burro, de fazer isso. Eu acho que a minha função não é essa. Assim, é abrir aqui uma live. Óbvio, você vai pegar alguns pós-jogo em que eu tô extremamente irritado até com uma outra situação, por exemplo, contra o Olímpia. Você pega pra ver o meu pós-jogo hoje contra o Olímpia, assim, eu acho que eu tô extremamente tranquilo perante a raiva que eu tava lá. Esse dia eu reassisti, eu fiz uma análise com muita raiva, reclamando do porquê que o orçamento não tinha sido publicado, dos erros da gestão Mário Bittencourt nesse ponto, enfim, da gente estar sendo eliminado, obviamente também em parte por desorganização, montagem de elenco, mas tá lá, ó, tudo lá. Por que a gente foi eliminado? Tá lá, ó, são acho que 7 motivos que eu dei. São 7 culpados, né? Você tem a gestão por aquilo tudo, você tem Fábio pela falha no jogo de ida, você tem Nino pela expulsão no jogo de volta, Cristiano pelos erros de marcação, acho que Gabriel Teixeira, né? Eu fui incluindo todos os erros ali, os problemas e tal, os pênaltis perdidos, Felipe Melo e Vini Bigode, eu fui incluindo cada ponto ali naquela transmissão, não, perdão, naquele pós-jogo. Por quê? Porque eu vejo o pós-jogo para falar do jogo. Para falar do jogo. E eu sei que, como repetindo, 5 anos, tem um monte de gente aqui que é inscrita desde 2018, acho que a maioria aqui deve ser inscrita desde 2020, quando eu tinha ali 70, 80 mil inscritos e deu um boom ali para 120, 130 mil inscritos em 2020, né, pandemia e tal, a gente deu uma crescida muito grande. E talvez uma ou outra pessoa ainda não perceba isso. Fernando Diniz, por exemplo, não é porque o Fluminense perdeu um jogo por 3-2 para o Atlético Goianiense, numa virada assim, bizarra, eu diria. Eu sei que a eliminação para o Olímpia ela é bem vergonhosa, assim, muito vergonhosa, por ser na pré-Libertadores.
por tomar um 2-0 fora de casa e tal, mas bola e campo, o Olímpia, fez uma boa partida dentro de casa, Caldeirão pulsando, foi pros pênaltis e tal. Bola e campo ali, o bola e campo contra o Atlético Goianiense, você fazer 2-0 e tomar a virada de um time que é vice-lanterna fora de casa e o estádio nem tava perto de estar cheio, meu amigo, foi uma vergonha. Se bobear é uma vergonha no ano, junto com a do Botafogo na semifinal do Carioca. E nas duas, se você pegar o pós-jogo também contra o Botafogo, eu tô com muita raiva. Só que eu sei separar, porque, e isso foi uma coisa que esse viajar, eu até falei isso essa semana e não lembro onde, mas o viajar direto com os jogadores, né? Viajar para os jogos e ver os jogadores ali, enfim, me trouxe uma questão que é o seguinte, cara, eu fiquei pensando, né, se eu tivesse viajado, como eu viajei para BH, inclusive, eu ia gravar, puto, ia ficar com raiva ali e tal, ia sair dali, ia pro hotel, ia comer alguma coisa, pensar na hora do voo no dia seguinte, beleza, pegar o voo, chegar em casa no dia seguinte, e sabe o que ia acontecer? No dia seguinte, eu ia sentar aqui no mesmo lugar e iria gravar falando sobre a tabela, igual eu já gravei aqui antes desse vídeo, ia gravar falando sobre o próximo jogo, sobre o desfalque, sobre os erros da partida anterior, e se eu tivesse viajado agora para Goiânia, na terça-feira eu já estaria no aeroporto de novo, eu chegaria no domingo e na terça eu já estaria no aeroporto de novo. Eu chamo de danos irreversíveis, né? O do Olímpia, por exemplo, é um dano irreversível. Ali você tem que sentir, e a gente está sentindo isso ao longo do ano inteiro. Eu acho que eu tive um pouco mais dessa noção de que, cara, tem dias, alô Marcão, que a coisa não encaixou. E eu não posso tirar conclusões com base em um jogo. Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi ao longo do período inteiro do canal. Eu tento sempre, tá? Tem vezes que eu erro nisso, mas enfim. Eu não posso tirar conclusões com base em um jogo. Nem pro bem, nem pro mal. E aí agora a gente chega ao ponto central desse vídeo aqui, que é sobre as conclusões precipitadas de um jogo só. Eu tento entregar, eu sei que eu não sou especialista em futebol, mas eu tento te entregar algo coerente sobre tática e sobre técnica de jogador. Eu sei que eu não sou um doutor em jornalismo, o melhor apurador e tal, mas eu tento te entregar sempre uma informação verdadeira e coerente, não apurando só a versão de uma pessoa ou recebendo uma informação só de uma pessoa e publicando, sendo que só está dando interesse naquela pessoa, ou ficar desmentindo informações, enfim. Não. E é por isso que aqui no canal, verdadeiramente, e não como alguns outros canais às vezes esquecem das merdas que já fizeram, mas verdadeiramente nunca teve uma notícia exclusiva aqui do canal, que eu fui lá e apurei, não que o outro apurou e eu digo que é exclusiva minha, nunca teve uma notícia errada, uma notícia furada. Nenhuma. Assim. Todas as notícias que saíram aqui no canal, até mesmo aquelas negociações que não concretizaram, como foi o caso de Jean-Pierre, por exemplo, que a notícia aqui do canal foi justamente essa, que o Fluminense queria um empréstimo. O Fluminense estava tentando um empréstimo com o Grêmio, que a gente trouxe aqui com exclusividade. O Grêmio não aceitou emprestar. Foi bater até numa resposta do presidente do Grêmio, falando que tinha negociação, mas que não queria emprestar. Eu posso não ser genial, nem nada disso, e não sou. De fato, não sou. Mas eu sempre vou tentar te entregar algo coerente, algo com lógica, não mudando o discurso de uma hora para outra. Em 2019, eu fui um dos grandes defensores do trabalho de Fernando Diniz no Fluminense. E eu reconheci ao longo de 2020, principalmente no início de 2021, ali mais um pouco, de que o trabalho tinha deficiências que eu não enxergava tanto. Eu batia ali em uma coisa ou outra, mas, por exemplo, o problema do contra-ataque eu falava muito pouco em 2019. E eu fui aprendendo e desenvolvendo um pouco o meu olhar sobre isso. Quando o Fernando Diniz voltou, eu falei, olha, eu tenho medo, mas me anima, porque o Fernando Diniz eu sei que é o 880, o desempenho do time dele na maioria das vezes. Ele não consegue estabelecer um 40, 50 de marola, ele não é 880. É 880. E a gente está precisando de um 80 nessa temporada. Porque a temporada até então, ela era 8 com título carioca, né? Com grandes sequências e grandes decepções. E o Fernando Diniz vem, para mim, fazendo um bom trabalho no Fluminense. Vem entregando. Está no momento ruim. Agora, eu não vou falar aqui que o Fernando Diniz é o pior treinador da história se eu não acho isso. Só porque, de repente, você que é torcedor apenas e que é um torcedor diferente de mim, diferente da minha visão, acha isso. E outra grande questão também. Eu agradeço muito a vocês pelos números que vocês colocam aqui no canal. Porque, obviamente, são um monte de você aí que está assistindo que fazem o Raiz Tricolor ser o maior canal de audiência, engajamento e tudo mais.
Mas eu sempre deixei claro uma coisa. A opinião aqui é a minha. E eu posso estar errado, mas a opinião aqui é a minha. Não é a opinião de A, de B, de C. Eu nunca vou ter medo de dar a minha opinião porque você do chat discorda. Eu posso ser avacalhado por isso, mas é a minha opinião. Vocês têm certeza que estão comprando algo que é verdadeiro. E por que eu digo isso? Porque quando o Fernando Diniz vence, eu vou para a coletiva dele e eu tomo uma patada. Porque eu faço uma pergunta, eu não vou lembrar agora exatamente o jogo, e ele fala, você está colocando palavras na minha boca, eu não digo isso. Exatamente, porque eu vou questionar o problema que o time dele teve na vitória. E quando o time dele perde, eu não estava lá em Goiânia, e em Minas Gerais eu estava, mas a coletiva foi muito rápida, eu não consegui chegar. Mas quando o Fluminense perde lá contra o Corinthians, eu vou lá questionar o que não deu certo também. Eu vou questionar, mesmo achando o trabalho interessante. Porque nem tudo que é bom é 100% bom, nem tudo que é ruim é 100% ruim. Então, esse vídeo aqui ele é uma lógica sobre o trabalho de Fernando Diniz. Quando o Fernando Diniz ganha e ele vai no Bem Amigos, eu não vou aparecer aqui aplaudindo e falando Fernando Diniz é um gênio. Genial! Eu quero Fernando Diniz pra sempre no Fluminense. Pra no jogo seguinte, onde ele fizer merda, como fez contra o Atlético Goianiense, errou pra mim na escalação. Ele até fala na coletiva que ele não tinha como adivinhar que o Atlético Goianiense ia tão bem na bola aérea. Eu concordo. Beleza, esse era o ponto do Felipe Melo, mas depois do primeiro tempo inteiro tomando bola aérea o tempo inteiro, era justo também, ganhando por 2-1, que ele botasse um zagueiro ali melhor do que Felipe Melo para defender, não era? Não deu tempo? Deu. Mas ele manteve Felipe Melo um tempão acreditando numa ótima saída de bola que pouco se apresenta, na minha opinião. Na visão dele, apresenta direto. Então, pra mim, ele errou, fez uma péssima. Aí, não é quando ele fizer a péssima, eu vou lá e falo bem assim, uma merda que não é treinador de nada, etc. Pô, o que vocês estão assistindo, cara? Se eu faço um negócio desse, vocês não vão falar bem assim, caraca, mas você mesma, você tava falando que... Exato, exatamente. Quando o Fernando Diniz foi lá no Bem Amigos, até pra fechar o vídeo, eu achei muito legal o que ele falou ali, boa parte do que ele falou e tal, achei interessante a visão, e eu gravei um vídeo aqui pro canal falando, olha, Fernando Diniz é diferente. E eu não vou ser incoerente com o que eu falei lá. Falei, e um treinador diferente, ele tem soluções diferentes e apresenta modelos de jogo diferentes, coisas interessantes diferentes e te anima de uma maneira diferente. Mas ele erra de uma maneira diferente. Então o treinador que é diferente, ele precisa de uma análise diferente. Eu não posso medir Fernando Diniz com a mesma regra que eu meço os outros treinadores, porque ele, dentro de uma sociedade normal, ele é um maluco. E, meu amigo, se ele é um maluco, o que é o maluco? É só alguém que não se adaptou a essas regras formais aqui, nossas. A mesma coisa do Fernando Diniz. Então, quando ele perde, eu faço uma análise sobre o que ele errou. Por exemplo, Fernando Diniz acredita muito em pessoas. Ele acha que ele pode recuperar todo mundo. E ele acha que o cara que ele queria em 2018 ainda é aquele cara, Felipe Melo. É um erro dele. Você pode ir para outras opções ali também dentro do elenco. Por exemplo, quantas vezes Calegari, que fez uma boa partida para mim, não poderia já ter sido utilizado? Ele não utilizou, talvez por falta de confiança, não sei, por alguma lógica dele. Alguma lógica que talvez ele mesmo tenha tido com Samuel Xavier e deu certo. Mas para outro jogador deu errado. Meu ponto, para a gente poder fechar, é... Não dá. Só veio a música do chiclete com banana na cabeça agora. Olha como é que funciona a cabeça de maluco, né? Não dá para poder eu vir para cá e ser incoerente. Agora, eu mudo de opinião. Eu falei. Para mim, o trabalho de 2019 do Diniz era só falta de sorte. Até eu perceber a quantidade de contra-ataques que ele vinha tomando. A mesma coisa agora. Não é só falta de sorte o chute de Marlon Freitas bater, desviar e a bola entrar. Nossa, como é azarado o Diniz. Não. 1 minuto antes o Jorginho teve uma bola que não teve falta de sorte nenhuma. Pelo contrário, teve muita sorte dele pegar de direita e a bola passar isso aqui da trave. E a sorte na hora do chutão de fora da área do Ayrton que o Fábio foi pegar no ângulo. Será que é só falta de sorte? Ou sou só eu que gosto muito do Diniz e tô passando pano pra ele? Enfim, é só uma reflexão esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham evoluído, né? Assim como eu evoluí à medida que eu fiquei pensando aqui sobre isso. Fernando Diniz repetindo nas horas boas e nas horas ruins, porque eu não vou mudar a Bíblia, né? É muito interessante que ela fala sobre correr atrás do vento, né? No livro de... Fala no livro de Provérbios, mas fala em Eclesiastes também. E é muito interessante, porque correr atrás do vento é o quê? É você correr tentando chegar a um lugar que você nunca vai chegar. Né? Meio que isso. A mesma coisa em relação a tentar agradar todo mundo aí do chat. Eu vou sempre tentar e vou estar sempre desagradando alguém. Então, a minha escolha é o quê? Eu agradar a minha cabeça.
tudo que você acompanha aqui no canal, eu tento ser coerente com a minha opinião. Não é só para te agradar. E mais, vou tentar sempre ser coerente, porque o meu objetivo aqui é prover para você o melhor conteúdo, a melhor informação e, claro, com coerência, para você saber que é a minha opinião, não é a opinião de outro que está sendo dita aqui. Valeu, e que a gente vença domingo com a América. Senão, meu amigo, eu quero estar... Não, vou falar uma frase muito ruim. Eu quero estar puto quando a gente perder uma partida na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Beleza? Perder a 5ª rodada e a gente vai bem assim, pô, vamos perder a liderança aí da fase do grupo, hein? Eu quero estar puto com isso. Beleza? Significa que a gente tá na liderança do grupo na Libertadores do ano que vem. Enfim. Valeu, tamo junto. Difícil encerrar vídeo assim. Valeu.